From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta meditação do Lendo, meditando e orando, programação que vai ao ar todos os dias neste horário que você está agora acompanhando conosco. Irmãos, continuaremos na meditação do livro de Romanos, no seu capítulo 9, que é o comecinho de se tratando com Israel. Sim, Deus tratando agora com Israel. Como que vai ficar Israel no papel da salvação? Então pegue sua Bíblia, nós vamos ler em Romanos capítulo 9, do verso 11 até o verso 13. Sim, do verso 11 até ao verso 13, que nós vamos ler, ou melhor dizendo, nós acabamos, do 11 ao 13, é isso mesmo. Na última programação nós vimos até o verso 10 e agora nós vamos ver do 11 ao 13. Deixe sua Bíblia aberta aí, que daqui a pouquinho nós vamos ler esta passagem. E na última programação nós vimos que a eleição não se baseia em descendência natural. Dos versos 6 ao verso 10, nós vimos isso ficou muito claro, que a eleição não se baseia em descendência natural, não, de maneira alguma. Mas Deus, ele tem sim um sobrenatural. É uma escolha sobrenatural, é uma eleição sobrenatural que Deus faz, que Deus escolhe. Quais são os critérios de Deus? Isto cabe a Deus. Se você não ouviu, eu te convido a ouvir a nossa programação e passada, aonde você aprenderá sobre isso que estamos falando. Agora, vamos para as nossas Bíblias, Romanos capítulo 9, do verso 10 ao verso 13, que diz assim. Do verso 11, melhor dizendo, ao verso 13, que diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tido feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Veja bem que Paulo agora começa a mostrar para nós o primeiro exemplo, que ele amou Jacó, mas aborreceu Esaú. Aborrecer é deixar de lado. Vai prestando atenção nesses pequenos detalhes. Jacó e Esaú serão os primeiros que nós vamos observar aqui nas Escrituras Sagradas e através da mensagem do profeta para este dia, aonde nós vamos aprender agora sobre esses dois. Deixa eu reforçar o versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. É importante a gente reforçar essas partes. A escolha de Deus, como nós já vimos, fica sempre a critério de Deus. Nós temos sempre que observar esses pequenos detalhes. É a critério de Deus. Deus tem o seu critério para fazer a escolha. E o profeta de Deus para esta era, ele nos fala que Deus cegou.
Eles ficaram, os judeus, eles, quando eu estou falando, são os judeus, os israelitas. É disso que nós estamos tratando aqui no verso 9. E ele nos ensina, na mensagem O Sexto Selo, que Deus cegou os olhos dos israelitas e eles foram cegados ficarão, melhor dizendo, né? Eles ficarão cegos por um longo período até que a igreja gentia, ela seja tirada do caminho. Então guarda isso é muito importante. Como eu disse, tem 2 pontos importantes que Paulo nos traz. O primeiro ponto é o ponto pessoal, mas o segundo ponto, e o mais importante, é o ponto doutrinário. E isto aqui que eu estou dizendo a você, que me ouve, é um ponto doutrinário muito importante. Porque Deus fez uma escolha. Amei a quem? A quem que eu amei? Eu amei a Jacó, mas eu aborreci a Esaú. Então Israel, ele vai ficar cego, eles ficarão cegos, até que a igreja gentia, ela seja tirada. Mas por que isso? Porque a igreja gentia tem que ser tirada para que depois Deus trate com Israel. Olha aqui, porque Deus, irmãos, ele não trata com 2 povos ao mesmo tempo. Porque isso seria bastante contrário à palavra. Deus, marca aí no cantinho da sua Bíblia, Deus não trata com 2 povos ao mesmo tempo. Ele trata com Israel como nação, por isso que Paulo veio falando, cara, a redenção, o sangue de Jesus Cristo, o redimir é para ambos, tanto para judeus como para gentios. Aqui nós estamos falando de salvação, de tratamento ao longo do tempo, a forma como Deus trata com esses 2 povos, israelitas e gentios. Amém? Vai pegando isso. Então, para reforçar, Deus não trata com 2 povos ao mesmo tempo. Então, ele trata com Israel como uma nação e sempre vai ser como a nação de Israel. Agora, os gentios, ele trata como indivíduos. São pessoas tomadas dentre os gentios, que compõem de todas as pessoas do mundo. Ele compõe esta noiva maravilhosa. Ele traz o árabe, o irlandês, o hindu, e ele traz todas as pessoas do mundo e forma esse buquê maravilhoso que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, que é a noiva gentia. Então, com os gentios, Deus trata individualmente, é individual, trata comigo, trata com você. Para isso ele manda um profeta para poder falar a sua mensagem. E você ouvindo a mensagem daquele profeta, como você está ouvindo nesta programação, então aquilo atinge ao eleito e o eleito se manifesta para a hora presente. Mas se trata de individual, não é movimento, não é organizações religiosas, não são denominações, mas são indivíduos. Então você não tem que ficar olhando para a sua denominação, você não tem que ficar olhando para o que eles falam, aquilo ali é uma seita, aquilo ali não vale nada. Esqueça isso. É entre você e Deus. Amém? É entre você e Deus. Então Deus trata com os israelitas como uma nação, mas trata com os gentios de cada parte do mundo, de toda parte. Ele monta esse buquê da sua noiva. Como isso é lindo! Ele monta este buquê da sua noiva. E essa noiva é composta por indivíduos que aceitaram a palavra da hora, a mensagem da hora. Mas agora, quando se trata de Israel, nesta última parte das 70 semanas de Daniel, é claro que nós não vamos entrar nas 70 semanas, mas isso também tem a ver com as 70 semanas. Quem sabe nós não fazemos uma série das 70 semanas de Daniel, né? E aí podemos desfrutar mais disso. Mas agora, quando se trata de Israel, nesta última parte das 70 semanas, ele trata com eles como uma nação. Os gentios estão terminados. A hora em breve está chegando. Você tem que tomar cuidado com isso. Está chegando a hora que Deus, ele
vai deixar completamente os gentios. Vai ser como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vai cair o fogo do céu, vai cair o juízo de Deus. E Jerusalém ela será pisada até que termine a dispensação gentia. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, você sabe, ela diz: quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, que seja justo ainda. Porém, ainda, você tem que entender, hoje há ainda uma esperança para você que está me ouvindo. Deus não parou de tratar com os gentios ainda. E como que Deus trata com os gentios hoje? Importante, não adianta a gente só olhar para a Bíblia, olhar para o contexto histórico, olhar para as aplicações da nossa vida diária, que isso também é importante, porém o mais importante é saber como isso se aplica a mim agora. Como que se aplica a mim agora? Como que Deus está tratando com os gentios? De que forma? De que maneira que Ele está tratando? Ele está tratando com os gentios através de um profeta. Sempre foi assim. Quando Deus quer tirar um povo, quando Deus quer mostrar o sobrenatural, Ele faz isso, Ele faz através de um profeta. Agora, não há mais sangue no lugar. Quando Deus terminar de trabalhar com os gentios, então acaba a misericórdia para os gentios. Por isso que é importante, meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem, você ainda que não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você que ainda tem alguma dúvida no seu coração, que não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, preste atenção agora. Vai chegar um momento em que cessará a misericórdia. O sangue será tirado do propiciatório, então restará apenas o juízo. Mas hoje, agora, há ainda um lugar, há ainda sangue para você. Arrependa-se dos seus pecados, volte para a casa do Pai. Você que está desviado, faça isso. Porque Deus ainda continua chamando, mas vai chegar o momento que Ele vai deixar de chamar. E a eleição, ela não se baseia em méritos humanos. Se fosse assim, todos que nascessem como israelitas seriam salvos, eles tinham seus méritos, eles eram descendentes de Abraão, eles seguiam a religião, sim, seguiam sinceros. Mas eles estavam se baseando em méritos humanos, naquilo que eles podiam fazer. E Paulo, ele destaca que Deus escolheu Jacó antes mesmo dele nascer. Você observou? Do verso 11 ao verso 13. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Deus, ele escolhe. E não significa que Deus escolheu por boas obras ou caráter. Eles não tinham nascido. Qual que era a boa obra de Jacó? Qual que era o caráter de Jacó? Qual que era a boa obra de Esaú? Qual que era o caráter de Esaú? Deus escolhe pela sua livre graça e soberania. Ah, pastor, livre graça e soberania? O que o senhor está falando? Basta você ler o verso 13. Amei a Jacó e odiei a Esaú. A eleição não é uma doutrina cruel, mas sim uma doutrina consoladora. Ela nos ensina que a salvação não depende de nós mesmos, mas da livre graça de Deus. Ah, você não quer esta livre graça de Deus? É sem dinheiro e sem preço. Deus não escolheu Israel por eles serem melhores do que outras nações. Presta bastante atenção. Deus não escolheu a Israel por serem melhores do que outras nações, mas para mostrar sua graça e a sua misericórdia. A doutrina da eleição confunde muita gente. Muitas pessoas não aceitam, ficam confusas. Mas a doutrina da eleição nos ensina a descansar na soberania de Deus e na sua graça salvadora, irmãos. Nós não precisamos nos preocupar com as nossas próprias obras ou méritos, pois Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. A eleição também nos leva à humildade, pois nós reconhecemos, melhor dizendo, que não somos melhores do que ninguém.
mas que Deus, em sua infinita misericórdia, nos escolheu salvar. Ah, sim, como isto é maravilhoso, poder saber que estamos na mão de um Deus de graça, na mão de um Deus poderoso. Oh, você também não quer vir para a mão desse Deus poderoso? Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Here